Você posta tudo que dá vontade nas redes sociais, gosta de polemizar, dependendo da área em que a pessoa atua, é preciso tomar um certo cuidado, viu? Filtrar algumas coisas que possam denegrir a imagem. É que tem muitos gestores que, antes de contratar um funcionário, dão uma boa olhada nas redes sociais dele. Quem vem conversar com a gente sobre isso é o Leonardo Spani, diretor de Relacionamentos de Recursos Humanos aqui da Unicesumar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Elaine. Um prazer estar aqui com você para esse bate-papo muito rico sobre redes sociais, RH. Tem muita gente caindo por causa disso, né? Nossa, muita gente caindo antes de ser contratada e muitas pessoas se prejudicando mesmo depois da contratação por se expor em redes sociais de uma maneira inadequada. Bom, que o brasileiro gosta de rede social já está bem claro, né? Na verdade, o brasileiro é extremamente engajado nas redes sociais. Quando a gente fala de Facebook, nós temos 103 milhões de usuários ativos no Brasil. Somos o terceiro país do mundo com maior volume de usuários. Quando a gente fala de Instagram, nós somos o segundo maior do mundo com mais de 50 milhões de usuários. E o LinkedIn, aproximadamente 25 milhões de usuários. Então, o brasileiro, por característica, por DNA, gosta de redes sociais. Mas tem que tomar alguns cuidados. E o pessoal de RH está sempre de olho nisso, né? Exatamente. O LinkedIn é a rede social mais comumente utilizada pelos gestores de recursos humanos e pelos headhunters por ser uma rede social profissional. Mas ali, obviamente, as pessoas já tomam um pouco mais de cuidado, porque é uma rede social mais profissional. Só para a gente explicar para o pessoal, headhunters são os caça-talentos, São os caça-talentos, os recrutadores, né? Os headhunters, justamente caçar talentos, né? Buscar novos profissionais. E ali no LinkedIn, as pessoas, via de regra, são mais formais, têm um comportamento mais profissional. Então, geralmente, o maior problema não está no LinkedIn, porque as pessoas sabem que ali é uma rede social para quem está buscando uma recolocação ou quem quer expor o seu currículo para o mercado. O maior cuidado tem que ser no Facebook e no Instagram, que ali, teoricamente, a pessoa não imagina que um recrutador, que um gerente de recursos humanos, um psicólogo, vai dar uma olhadinha no seu LinkedIn e vai dar uma olhadinha no Facebook, no Instagram, porque dá para você entender muita coisa de comportamento, de hábito, de quais são os hobbies daquela pessoa, através das redes sociais. Há pouco tempo atrás, o pessoal trouxe uma informação super importante da Google, que eles diziam que treinar as pessoas para fazer o serviço não é difícil. O que eles precisam saber é se as pessoas sabem conviver em sociedade, têm uma boa forma de lidar com os amigos. Quer dizer, aquela pessoa que está sempre brigando muito nas redes sociais, o pessoal já vai olhar meio torto, né? A seleção de novos profissionais ela tem sido bastante disruptiva, né? Nós tivemos um case recentemente de uma outra empresa do ramo de tecnologia, só para você ter uma ideia, em que até boa parte do processo de seleção, o recrutador não sabe se é homem, se é mulher. Todo esse processo acontece no ambiente online. Porque o recrutador, muitas vezes, ele acaba tendo uma tendência para uma faculdade de formação, se é homem, se é mulher, para uma idade. E as empresas não querem mais essa tendência para um perfil de profissional. Então, esse profissional vem no mundo online, participando de provas, de seleções online, até chegar no profissional de recursos humanos e chega nele uma seleção totalmente imparcial. Mas é óbvio que, nesse momento, ele vai fazer a seleção dele. E aí ele vai olhar LinkedIn e vai olhar redes sociais. O que eu costumo sempre dizer, Elaine, vamos sair dos extremos. Não tem problema você compartilhar em redes sociais que você é apaixonado por animais, que você gosta de cachorros, que você tem um posicionamento político, que você pode expressar, por exemplo, com um certo equilíbrio, com uma certa neutralidade. Então, eu acredito que o maior erro dos profissionais seja os extremos. Ali é o seu mundo, é o seu ambiente, é a sua rede social, mas você pode ser equilibrado, você pode não se expor tanto, como muitas vezes muitas pessoas fazem. Tem gente que fala, é minha, eu faço o que eu quiser. Pode fazer, mas tem um custo, né? Veja bem, é social, é sua, mas todo mundo pode ter acesso. Você pode até estabelecer alguns parâmetros de privacidade, tentar omitir um pouco daquilo que você está postando, mas é possível acessar algum conteúdo, E aí é sempre fugir dos extremos. Eu acho que não é perder a parte bacana da rede social, que é você poder compartilhar os seus momentos, compartilhar fotos da sua família, se você tem um animal de estimação, do seu filho, é muito bacana. O seu próprio posicionamento político, o seu próprio posicionamento religioso, as pessoas têm uma crença, as pessoas têm um posicionamento político também, mas eu não preciso ofender o outro para defender o meu posicionamento. Eu posso simplesmente expor o meu posicionamento. Então, para um profissional de RH, o que soa muito mal é o extremo, é você alfinetar, é você ofender o outro porque ele não pensa como você. E numa grande empresa, você vai trabalhar numa grande equipe. Com e pessoas que pensam diferente. Exatamente. E você vai ter que saber lidar com as diferenças. Então, é um comportamento bem mal avaliado pelo recrutador. E como é que fica a visão, por exemplo, e isso acontece mais com mulheres às vezes, de fotos muito ousadas, de fotos, digamos, mostrando muito mais o corpo, as partes mais sensualizadas? Como é que hoje o profissional da área de RH vê
esse tipo de comportamento mesmo dentro das redes sociais? Quando você olha uma rede social e a pessoa se expõe a esse ponto, você tira algumas conclusões de comportamento. Não é uma pessoa muito discreta, não é uma pessoa, né, que zela um pouco pela sua autoimagem, talvez não seja tão conveniente numa rede social você expor tanto o seu corpo. Então, digamos que você dá um recado para esse recrutador do seu perfil e dos seus comportamentos. Não considero também uma postura adequada. Eu acho que você pode postar uma foto na praia, colocando talvez um vestidinho, sem talvez ser uma foto de biquíni. Quer dizer, ainda tem essa visão, ou seja, se estiver muito exposto, o recrutador já fica meio de olho. Sim, mas esse também é um risco, tá, Elaine? Os profissionais de RH tomam este cuidado. Digamos que nenhum profissional vai ser eliminado de um processo de seleção porque durante o processo ele postou uma sequência de fotos de biquíni, uma mulher, por exemplo. Mas vai ficar aquele ponto de atenção para que ao longo das próximas etapas do processo de seleção, esse psicólogo, esse recrutador consiga avaliar um pouquinho mais. E aí talvez na seleção lá no final vai ficar em 2 pessoas e talvez é um detalhe que vai fazer o profissional de RH escolher por um ou por outro. E pode ser esse o detalhe, né? Teve agora as eleições, o pessoal brigou muito. Nossa, o pessoal brincou muito, né? Que grupo de família virou aquele... né? Então, assim, e é a mesma coisa. Ainda em grupos de WhatsApp é mais tranquilo, porque são grupos fechados. Mas mesmo ali, você tem outras pessoas e você acaba gerando uma imagem. E o posicionamento político, como eu comentei com você, você pode ser mais de esquerda, você pode ser mais de direita, você pode ter um posicionamento. Você pode, inclusive, falar do seu posicionamento político em redes sociais. A questão é a forma de... né? Eu posso dizer que sou mais de direita ou sou mais de esquerda sem ofender aquele que pensa diferente. A agressão que é uma coisa Exatamente. complicada. E eu vi muito, né? Nessas eleições especificamente, eu acho que os ânimos estavam bastante exaltados, e aí você via o de esquerda alfinetando o de direita, e aí mais uma vez volta a identificação de comportamentos, né? Mostra que é uma pessoa que não sabe aceitar a opinião do outro, mostra que é uma pessoa que quer impor aquilo que pensa sempre ao outro, e não tem como achar que o comportamento em rede social é diferente do comportamento dentro de uma empresa. Nós somos únicos. Exatamente. Né? Então, isso reflete. Que dica você deixaria aí para o pessoal? A minha dica é, vamos fugir dos extremos, né? Exposição do corpo em extremo, exposição de posicionamentos políticos em extremo, exposição de posições religiosas, espirituais em extremo. Então, expõe a sua vida, aquilo que é bacana para os seus amigos, até porque você seleciona quem faz parte da sua rede social, mas vá sempre no equilíbrio. E aí, com equilíbrio, você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa que viaja, que tem fé, que tem um posicionamento político, que gosta de animais, que gosta de jogar vôlei, mas sempre numa linha tranquila. E aí, casado a essa percepção, com uma boa entrevista, com as próximas etapas do processo de seleção, isso vai dar segurança para o recrutador. Porque numa entrevista, Elaine, qual é o seu principal defeito? Eu sou perfeccionista. Você sempre tem aquelas respostas meio padronizadas. E aí, quando você vai na rede social, você vê exatamente o comportamento, os hábitos, realmente quem aquela pessoa é. Né? Então, a entrevista ela é um pouco restrita, muitas vezes, para você identificar comportamento. Então, hoje é praticamente padrão por parte dos recrutadores, uma olhada em LinkedIn, uma olhada em redes sociais e, obviamente, as próximas etapas da seleção. Ninguém vai ser descartado, exceto por um comportamento muito extremo, só pela rede social. Mas é um fator, sim, que todo profissional tem que estar atento. Está exposto, né? Com certeza. É social. A rede está aberta. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.